Olá, meu querido aluno. Bem-vindo a mais uma aula, agora sobre introdução a juros simples. Para falar de juros simples, temos que entender um pouquinho o contexto dos juros dentro do juros simples. Ele funciona como se fosse um aluguel do dinheiro. Aluguel? Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que você vai alugar uma casa por 3 meses, a um valor de R$800. Isso quer dizer que a cada mês você vai ter que pagar pela casa R$800. No final dos 3 meses, você vai devolver a casa para o dono e vai pagar a ele 3 vezes R$800, já que você ficou com a casa 3 meses, que dá quanto? R$2.400. Vamos pegar mais um exemplo. Antigamente, a gente ia muito à locadora, né? Alugar filmes. Vamos supor que você vai alugar um filme por 2 dias. E a cada dia você paga R$6. Ou seja, no final dos 2 dias, você vai ter que devolver a fita e pagar para a locadora R$12. Né? Aqui os R$12 é o preço do aluguel, assim como no primeiro exemplo, R$2.400 foi o aluguel da casa. Ou seja, você pagou R$2.400 pelo tempo que você ficou pela casa e você pagou R$12 pelo tempo que você ficou com as fitas. E o dinheiro é a mesma coisa. Vamos supor aqui no nosso exemplo que você pegou R$200, 4 meses, a um aluguel de R$24 ao mês. Ou seja, no final de 4 meses, você vai pegar o dinheiro, vai devolver e vai devolver também para o dono R$96, que é o preço do aluguel do dinheiro, pelo tempo que você ficou com o dinheiro. Ou seja, você vai devolver os 200, que foi o dinheiro que você pegou emprestado, mais o aluguel do dinheiro, que é 96, pagando um total de 296. Esse 96, que é o aluguel do dinheiro, que é o que a gente chama de juros. Beleza? Entendeu então o que quer dizer juros? Juros é o aluguel do dinheiro, é o quanto que você paga para ficar com dinheiro que não é teu. E geralmente, né, esses juros ele é cobrado em cima de uma determinada porcentagem. Por que porcentagem? É simples. Se você for alugar uma casa maior, com certeza você não vai pagar só R$800, você vai pagar um valor maior. E no dinheiro é a mesma coisa, mas isso é dado de forma proporcional através da porcentagem, que aqui no nosso exemplo, por exemplo, foi de 12%. 12%, professor? Como é que você sabe que foi 12%? Bom, nesse caso, recomendo vocês assistirem às aulas anteriores para saber como é que a gente calcula a porcentagem, tá? Aqui no nosso exemplo, só vou ilustrar como é que a gente está usando no intuito do juros simples. Caso você queira saber como é que calcula a porcentagem, veja a nossa playlist lá de matemática financeira. Então, no nosso exemplo, ele pegou 200, multiplicou por 12%, que deu 24. Ou seja, a cada dia ele vai pagar R$24, totalizando então um total de R$96. Veja, 200 mais 4 vezes 4, R$296. Uma outra coisa que também é interessante para dizer é que cada cidadão desse aqui, ó, o valor que eu peguei emprestado, o tempo que eu vou precisar para fazer o cálculo e essa porcentagem, elas são primordiais dentro da matéria de juros simples. Nós vamos dar um nomezinho para cada um deles para ser identificado e facilitar no cálculo. O nosso capital vai ser os R$200, ou seja, o dinheiro que você pegou emprestado, a gente vai chamar de capital. O tempo, que no nosso caso foram 4 meses. E a taxa é exatamente essa porcentagem que eu mostrei ali, 12% ao mês. Eu vou mostrar como é que isso vai vir no problema, tá? Só quero que vocês entendam no momento que esses 3 aqui vai ser primordial vocês entenderem e saberem identificar no problema para fazer o cálculo correto dos juros simples, tá? Então, capital é o valor que eu peguei emprestado. Tempo vai ser o tempo que eu vou ficar com o dinheiro. Nesse caso aqui foi 4 meses. E a taxa, embora eu não coloquei aqui, né? Nesse exemplo foi de 12% ao mês. Uma coisa interessante é que aqui o tempo, como está em meses, a taxa tem que estar na mesma unidade. Se aqui fosse anos, a taxa tinha que ser em anos. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Por exemplo, Maria pegou R$2.000 emprestado com seu pai, concordando em devolver 5 meses depois. Com isso, ela também promete pagar 5% de juros simples por cada mês com o dinheiro. Quanto que ela pagou? Então vamos ver. Maria pegou R$200 com seu pai. Esses R$200 nós vamos chamar de capital. O tempo que nós podemos ver aqui foi de 5 meses. Então, vou botar aqui, 5 meses. E a taxa? Qual é a taxa? Bom, ele falou aqui, ó, 5% de juros simples.
Então, vou botar aqui 5% de juros simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é saber quanto que é que eu vou pagar por mês. Ou seja, quanto que é 5% do meu capital, dos meus R$ 2.000. Vou ali no meu rascunho e vou fazer o cálculo. Ó. Lembra lá das nossas aulas de juros? Né? 2.000 vezes 5% dá quanto? R$ 100. Ou seja, a cada mês eu vou ter que pagar R$ 100 pelo tempo que eu fiquei com o dinheiro. No nosso exemplo, por exemplo, como ele ficou 5 meses, ó, somando aqui esses 5 meses, vai ter um total de R$ 500. Ou seja, eu vou devolver os R$ 2.000 que eu fiquei com ele e pagar pelo aluguel desse dinheiro R$ 500. Ou seja, meus juros vai ser de R$ 500. Totalizando assim, então, R$ 2.500 que eu tenho que devolver. Aliás, que Maria vai ter que devolver. Vamos ver mais um exemplo. Carlos pegou 3.500 emprestado com seu irmão, concordando em devolver um ano depois. Com isso, ele também, errei aqui, é ele também, promete pagar 11% de juros simples por cada mês com dinheiro. Quanto que ele pagou? Vamos ver. Quanto que foi o capital? No nosso exemplo aqui, 3.500. E o tempo? Quanto tempo que ele ficou com o dinheiro? Um ano. Mas como a minha taxa aqui está dizendo ao mês, eu vou transformar esse ano em meses. Um ano tem quantos meses? 12. Então, no meu tempo, vou botar 12 meses. Lembra que eu falei que a taxa tem que ter a mesma unidade aqui do meu tempo? Então, como a taxa estava em meses, era mais fácil para mim passar o ano para meses. Vamos fazer no nosso rascunho o nosso cálculo de quanto que a gente vai ter que pagar por mês. Veja, 3.500 vezes 11% dá quanto? 385. Ou seja, ao longo dos meus 12 meses, eu vou ter que pagar os 385, totalizando um total de R$ 4.620. Então, quanto que eu tenho que devolver no final desse ano? Bom, vou pegar os 3.500 mais os 4.620, totalizando um total de R$ 8.120. Então, teria que devolver R$ 8.120. Bom, com isso nós terminamos o nosso exemplo da aula introdutória sobre juros simples. Na próxima aula nós iremos explorar realmente os juros simples da sua forma correta, visualizando uma fórmula exatamente para fazer um cálculo mais simples, mais rápido. Tudo bem? Então, vejo vocês na próxima aula.